uma evidência forte do arrependimento é quando realmente o Espírito Santo atua na pessoa. E com isso faz com que a pessoa mude de rumo. Qual é o papel importante do Espírito Santo para conduzir a pessoa ao arrependimento? Vamos ver lá em Romanos 2, verso 4. Romanos 2, verso 4. Ou será que você despreza a grandeza da bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Agora podemos pensar, Deus é tão bom, quer que nós mudemos de vida. E aí nós rejeitamos essa mudança, muitas vezes por causa das aflições, das angústias, das tristezas. E isso é o pecado imperdoável, a rejeição do que Deus quer de bom para a nossa vida, mesmo a gente passando por um sofrimento causado por um arrependimento dos nossos atos pecaminosos. Agora vamos ver lá em João 15, verso 26, diz o seguinte: quando chegar o Auxiliador, ou o Consolador, o Espírito da verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim, e sou eu quem enviará esse Auxiliador ou Consolador a vocês, da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. O papel do Espírito Santo, primeiro, é fazer com que nós nos arrependamos. Uma aceitação completa do que Deus quer para a nossa vida. Segundo, é fazer com que a gente entenda o que Jesus fez por nós e passemos a falar dele para os outros, do que ele também pode fazer pelas pessoas, para que a pessoa alcance uma vida melhor, uma vida de paz, alegria, e podemos dizer uma vida futura, no céu e na nova terra. Lemos também lá no capítulo 16, e no verso 13 e 14, o seguinte: porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso, eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Ou seja, além de a gente ter o arrependimento, conhecer a bondade de Deus em nós, uma transformação, um crescimento de santificação, nós ainda aprendemos, ele tem um poder, o Espírito Santo, de dar a nós um conhecimento da verdade do Cristo crucificado, do que Jesus quer para a nossa vida. O Espírito Santo é o representante de Cristo na terra.
O trabalho dele é revelar-nos a nós, ou revelar a nós a verdade sobre Cristo. Pode alguém ser levado à convicção e, consequentemente, ao verdadeiro arrependimento. Unicamente através do Espírito Santo, podemos ser movidos a tomar uma decisão consciente de render nossos caminhos pecaminosos e viver uma vida em submissão ao Senhor. Tem uma citação do nosso apóstolo João, que diz o seguinte, que vamos ver melhor, né? Na Bíblia, em 1 João 4, que fala sobre o amor. 1 João 4, verso 10. 4, verso 10. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho, para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Ou seja, Deus nos amou primeiro e nós viemos amá-lo depois. Mas o verdadeiro amor a Deus não pode ser forçado. O Espírito vem e nos toca. Temos a liberdade de render-nos aos seus apelos. E temos também a liberdade, o livre-arbítrio, de nos afastar dele. Isso aí é uma decisão nossa. No fim, a escolha é somente nossa. Se queremos servir a Deus ou não. Cabe a nós decidir. A obediência leva justamente a receber o Espírito Santo na sua plenitude. Naquele momento, quando os judeus ouviram Pedro falar, eles tomaram uma decisão e fizeram e deram testemunho. Em Atos 2:37 diz o seguinte, que eles, quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? E no verso 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Ora, eles só podiam receber de Deus o Espírito Santo se eles se arrependessem. O Espírito Santo tinha já dado o dom àqueles discípulos, porque eles passaram ali naquela região 10 dias orando, jejuando, e Jesus tinha dito para eles não saírem de Jerusalém antes de receber-se o poder que vinha do alto. E esse poder foi dado a eles em obediência ao que eles estavam fazendo, como sugere o texto. E um dos pré-requisitos para receber o Espírito Santo é justamente obediência. Por mais que sejamos salvos pela fé, por mais que seja a justiça de Cristo, que acreditou a nós, que nos salve das consequências finais do pecado, não podemos viver em desobediência. Jesus disse para Maria Madalena:
perguntou para ela, cadê teus acusadores? E depois disse para ela, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Ele não disse, vá e continue pecando. O Espírito Santo ele veio para nos trazer a convicção. Convicção que nos leva à obediência. Convicção daquilo que estamos fazendo de certo e de errado. Agora existe também a falsificação. Ser enganados e achar que estamos obedecendo e na verdade nós não estamos cumprindo o que Deus quer. Muitos dos falsos profetas ensinam coisas que são totalmente diferentes do que as Escrituras pregam, dizem. Agora, como é que o Espírito Santo se manifesta na vida do crente? Existem alguns textos sobre isso. O primeiro texto em Atos 16:7. Em Atos 16:7 fala o seguinte. Diz assim, ó, como o Espírito Santo não deixou que anunciasse a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia, Galácia. O Espírito Santo muitas vezes impede a gente de fazer certas coisas. E cabe a nós discernirmos a obedecer. E talvez, no caso aqui, foi para ir para outra região. Então ele, hoje em dia, ele nos fala a mente. E muitas vezes até fala nossos ouvidos ao